Eu represento a primeira geração da minha família que entrou na universidade, e nesse vídeo eu vim compartilhar um pouco da minha trajetória. Como um jovem de 17 anos, estudante do ensino público, conseguiu a aprovação na Universidade Federal. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E hoje eu vim aqui compartilhar um pouco da minha trajetória, como que foi que eu fiz para sair do estágio de vestibulando e conseguir entrar na universidade. Esse vídeo é uma sugestão de alguns inscritos do meu canal, já apareceu algumas vezes, tanto aqui em vídeos antigos do meu canal, até em rede social também. Se você não me segue, inclusive, me segue lá no Instagram, Robert Marley _, vai estar passando aqui embaixo. E como eu falei, algumas pessoas sugeriram eu gravar esse vídeo, eu estava adiando aí por muito tempo e agora chegou o momento. E eu espero que a minha trajetória possa te inspirar um pouquinho, tá? Principalmente se você for uma pessoa aí pobre, uma pessoa negra, que vem de uma realidade periférica. Eu acho que o bacana de vídeos assim é que a gente consegue perceber o processo e não apenas o resultado, né? Muita gente pode me ver como uma pessoa que está na faculdade federal, que faz um curso, que está com a vida feita, quando assim, isso não é uma verdade, tá? Eu tô aí na luta, eu tô aí com questões, com problemas, medos, inseguranças, tentando driblar esses desafios que aparecem na minha frente. Então eu espero que esse vídeo sirva para você humanizar trajetórias, para você humanizar as pessoas e perceber que nada, ninguém nasce pronto, que ninguém nasce sabendo e que a gente tem uma caminhada aí para percorrer, beleza? Então assim, eu tenho questões, tenho inseguranças e ao contar aí um pouco da minha trajetória, eu espero que você consiga perceber e se ver aí muitas vezes no que eu for compartilhando. Então nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco do meu método de estudos, da minha rotina de estudos, como que eu fazia aí para dar conta, quantas horas de estudos que eu me dedicava por dia. Enquanto eu for falando aí do meu processo, eu vou compartilhando algumas dicas, tá? Então fica ligado, fica ligada, vai anotando aí para não perder nada. E o foco desse vídeo é mostrar que a gente não precisa ser excepcional para passar na faculdade. Beleza? Não precisa ser um herdeiro, um descendente de Albert Einstein para conseguir entrar na faculdade. Gente como a gente também consegue. Um pouco mais de dificuldade? Sim, isso é óbvio. Não vamos também romantizar a realidade. Mas dá certo, tá? É possível. Beleza? Então agora bora lá que eu vou compartilhar um pouco da minha trajetória até entrar na universidade. Bom, eu estudei boa parte da minha vida em escola pública, tá? No ensino fundamental 2, ali eu estava no municipal até o 9º ano, e a partir disso eu cursei o ensino médio em escola estadual. E durante boa parte da minha caminhada aí como estudante, eu nunca imaginei que a faculdade era um espaço para mim. Então eu não conseguia projetar, me imaginar naquele espaço. A minha família também sempre acreditou muito nos estudos, mas ao mesmo tempo não era aquela coisa de imaginar, de pensar que o único caminho possível a ser trilhado era o caminho do ensino superior. E esse despertar veio para mim quando eu estava no final do 2º ano do ensino médio, que eu coloquei na minha cabeça que eu queria entrar na faculdade. E a partir daí começou todo o processo mais centrado ali para os estudos para o Enem. E um dos primeiros desafios que eu tive que driblar foi o desafio assim, da minha realidade, né? O espaço em que eu estudava, a instituição em que eu vim, o ensino público, é um ensino muito precário. E quem estudou em escola pública sabe como é que funciona, né? Eu já cansei de ir para a escola muitas vezes, sei lá, de um dia que tinha 5 aulas, eu tinha 2 aulas, tinha 3 aulas, tinha 1 aula, e o restante do dia ficava conversando. Todos os anos do meu ensino médio, principalmente no ensino médio, assim, ficou muito mais visível isso, né? A carência do conhecimento ficou muito mais forte. Porque todos os anos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro, eu tinha carência em alguma disciplina. No primeiro ano não tinha aula de química e física, no segundo era geografia e português, no terceiro física e matemática. Eu nunca conseguia completar ali as matérias obrigatórias, né? Então sempre tinha carência de alguma disciplina, de algum conhecimento, né? Que se eu não tinha professor, eu não tinha aula daquilo ali e eu perdia de aprender. Então quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria entrar na faculdade e eu não teria essa base da escola, o que eu fiz foi procurar conteúdo na internet. Então eu pesquisava na internet os assuntos que mais caíam no Enem de cada matéria e depois no YouTube eu ia ver videoaula para aprender aqueles assuntos. Fiquei nessa por um tempinho aí, algumas semanas, quando eu comecei a perceber que isso não estava sendo tão interessante assim. Isso porque eu encontrava um canal no YouTube que dava uma aula, sei lá, pegar exemplo da história aqui, sobre a Revolução Francesa. Eu adorava a didática daquele professor, daquele canal, gostava como ministrava aquela aula. Depois eu queria pesquisar para aprender sobre Primeira Guerra Mundial e não tinha aquele assunto gravado ali naquele canal. Então eu tinha que procurar um outro canal, procurar outro professor, mudava um pouco ali da didática, eu não me adaptava muito. Então ficou uma coisa muito solta. Eu comecei a perceber que eu estava perdendo muito tempo e ficando desanimado. Então o que é que eu fiz? Eu pesquisei algumas plataformas online que tinham foco ali de preparar o aluno para o Enem. E encontrei o Descomplica. Na época, 2016,
Era maravilhoso, não sei como é que tá hoje, nunca mais tive contato, né? Não tem sentido mais pra mim, mas era muito legal porque eu tinha todo um cronograma de estudos, eu tinha acesso a uma redação por mês, eu podia enviar uma redação por mês para ser corrigida, tinha aulas ao vivo, aulas gravadas, e eu costumo dizer que foi a partir daí que eu comecei a levar mais a sério o estudo pro Enem. E como que era a minha rotina de estudos? Vamos lá. Na época eu estudava pela manhã, então eu estava no último ano do ensino médio. Chegava em casa da escola, eu tomava banho, almoçava, dormia um pouquinho para poder recarregar a bateria e começava a estudar umas 2 horas e meia. E era a tarde inteira nisso. Eu lembro que nessa época eu estava fazendo karatê. Então, dia de segunda, quarta e sexta, eu estudava até umas 5h30, dava uma pausa, me arrumava para ir pro karatê, treinava e voltava às 8 da noite. E estudava mais um pouquinho ali, de umas 8h30 até umas 10 horas, que era quando eu parava para dormir, porque no dia seguinte eu tinha aula de novo, né, na escola, e depois mais uma rotina pela tarde e parte da noite, estudando ali mais voltado e focado pro Enem. Então eu vou aproveitar aqui para compartilhar uma dica, tá? Se possível, faça atividade física, ou alguma arte marcial, ou então academia, ou então corre na praça, faz alguma coisa para movimentar o corpo, porque na época eu não tinha dimensão que isso me ajudava muito, tá? Eu treinava, eu trabalhava o corpo, trabalhava a mente e voltava com outro foco para seguir estudando. Isso fez total diferença para mim. E bom, eu acabava estudando ali uma média de 6 horas por dia. Tinha dias que era um pouquinho mais, tinha dias que era um pouquinho menos, mas ficava ali nessa seara das 6 horas. E uma curiosidade é que eu comecei a estudar em maio, tá? Não foi desde o começo do ano, não. Então veja, por que eu acho importante falar disso? Porque como eu comecei a estudar praticamente no meio do ano, eu só tinha 5 meses até a data da prova, que era em novembro. Então uma estratégia que eu utilizei foi a de estabelecer prioridades. Ou seja, eu selecionei as matérias que eu ia me dedicar mais. Eu tive que sentar comigo mesmo pra conversar isso, tá, gente? Foi todo um rolê, assim, que eu fiquei com medo durante todo o processo, mas no final deu certo. E o que é que eu fiz? Eu basicamente não estudei nada de química, física e biologia. Eu achei melhor, naquele contexto, eu priorizar as matérias que eu tinha mais afinidade. Então eu priorizei as humanas, filosofia, sociologia, história, geografia. Das exatas, eu só dei um foco em matemática, então eu estudava matemática certinho, direitinho. E também me comprometi de fazer uma redação toda semana. Então, eu queria aprender a fazer uma boa redação. E aqui já vai outra dica que eu fiz e que eu super recomendo para todo mundo. Foque na redação. Guarda essa dica que no final eu revelo por que eu acho isso muito importante. Bom, e uma coisa que eu fazia muito era fazer resumo das aulas, tá? Então sempre que eu via o videoaula eu anotava tudo, eu estava ali registrando, depois eu organizava as ideias e separava no lugar para depois, mais para frente, eu revisar. Isso foi muito importante também porque fazia com que eu economizasse tempo. Apesar de demorar um pouco mais fazendo o resumo, lá na frente foi o que me salvou, porque eu não precisava parar para poder revisar todo aquele assunto, aprender de novo, anotar depois, entende? Não, o resumo, a anotação foi muito importante. E outra dica que eu deixo, tá? Não fique só preso a assistir vídeo aula sem anotar nada. Pelo amor de Deus. Outra coisa que eu lembro que eu fiz também foi simulado. Tá? Só que no meu caso, eu comecei a fazer mais simulados algumas semanas antes do Enem. Poucas semanas antes de fazer a prova, de fato. E aqui é uma coisa que eu me arrependo, né? E aí eu deixo como um aprendizado para que você não faça isso. Não comece a fazer simulado quando estiver perto de fazer a prova. Se possível, desde o começo, começou a estudar para o Enem. Já aproveita, dá um foco ali, vê a teoria, faz exercício, faz simulado. Ao menos a cada 15 dias, tira para fazer simulado, uma coisa ali mais voltada, para você sentar e responder várias questões. Porque isso vai te disciplinar muito, tá? Como eu deixei pra fazer mais pro final, eu comecei a perceber que muita coisa que eu achava que eu tinha aprendido, eu não tinha, porque eu não estava sacando a maneira com que o Enem costumava cobrar aqueles assuntos. Então, por isso a importância de alinhar teoria e prática. Então, se possível, pega essa dica aqui porque eu errei. Se possível, comece a fazer simulado desde o começo ali dos estudos. Tranquilo? Anota isso aí. E uma coisa que eu fazia também que me ajudou bastante é que nessa época eu tinha um caderno, tá? Um caderninho que eu anotava ali todo final de noite, eu pegava esse caderno e anotava o que é que eu tinha feito ao longo do dia. Então era muito legal, porque eu conseguia depois aí voltar um mês atrás para perceber o que eu tinha feito, o que eu tinha falhado. Eu anotava tudinho e no final me dava uma nota. Mereço 7, hoje eu mereço 8, mereço 9. Nunca me dava 10. Sempre ali a autocobrança batendo pesado, né? Mas esse caderno me ajudou bastante. Inclusive depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui só com esse caderno, lendo alguns dias, compartilhando o que é que eu fazia de fato, né? Posso trazer aqui em formato de vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários se é interesse de vocês que eu posso estar preparando e trazendo pra cá. É muito legal relembrar essa minha fase como vestibulando. Era cada crise, gente, olha. E aí foi isso, tá? Eu fiquei nessa e até chegar o dia da prova. Fiz a minha prova, achei que tudo de ruim teria passado, assim, de ansiedade, de nervosismo, mas não, só piorou, eu acho, porque quando passou a prova, foi um caos, né? Eu tive que enfrentar aí um outro desafio,
porque eu percebi que eu não tinha ido tão bem quanto eu imaginava. Antes de sair o resultado oficial, eu corrigi a prova no gabarito. Não sei se isso foi tão bom assim, acho que não, porque eu fiquei muito mal mesmo, porque eu percebi que eu tinha acertado menos questões do que eu imaginava e do que eu queria, e eu estava já preparado para passar mais um ano estudando para o Enem. Eu tinha me conformado que era isso que ia acontecer, tá? Visto que eu não tinha ido tão bem quanto eu imaginava. E aí, quando saiu a nota, eu fui surpreendido, principalmente pela redação, porque eu tirei 900 pontos na redação do Enem, e isso foi determinante, assim, foi muito importante para fazer com que eu passasse na UFBA. Eu realmente não tinha ido tão bem nas questões, a área que eu fui um pouco melhor, mas assim, nada demais, foi humanas, que eu me dediquei um pouquinho mais, mas ainda assim, como eu falei, não fui tão bem quanto eu esperava. Matemática, que eu me dediquei também, eu fui um fracasso, fui muito mal em matemática, e o que me salvou mesmo foi a redação. E é por isso que eu disse lá no meio do vídeo que eu acho importante dar um foco na redação. A redação pode ser determinante para você conseguir a sua aprovação, como foi para mim. E aí foi basicamente isso, tá, gente? Uma semana depois, acabou abrindo o SISU, eu coloquei minha nota lá, e foi outro sufoco que eu passei, porque eu coloquei na categoria de cotas sociais e racial. E assim, tinha 8 vagas, e eu fiquei em 9º lugar de 8 vagas na primeira chamada. Então foi mais ansiedade para esperar sair a segunda chamada, que foi quando eu percebi que eu estava realmente aprovado, né, que eu tinha passado na UFBA, mas foi todo um sufoco. E depois eu ainda comparei a nota das pessoas que passaram por ampla concorrência. Eu também teria passado por ampla concorrência, só que na terceira chamada. Mas deu tudo certo, tá? No final eu consegui a tão sonhada aprovação, entrar na faculdade federal. Eu nunca tinha, assim, nunca imaginei que aquele espaço era pra mim, de verdade. No final de fevereiro eu já sabia que eu tinha passado, né, então eu tive que esperar até maio, que foi quando foi o mês que começou o semestre na UFBA. Então foi mais ansiedade até as aulas começarem, eu querendo saber como é que seria a minha vida nova de universitário e tal. E assim, foi muita ansiedade de novo, mas passou, chegou, eu entrei e hoje eu tô aqui quase no final da faculdade. Que louco, né, gente? Passa muito rápido, viu? Vou te contar. Bom, eu espero que você tenha se identificado um pouco com a minha trajetória. Se você está passando por isso agora, se você tem algum parente, algum familiar que está passando por isso, compartilhe esse vídeo para essa pessoa, que o foco foi realmente mostrar que não precisa ser excepcional, ser muito bom, ser super inteligente para passar na faculdade, seja ela federal, estadual ou privada que seja. Gente como a gente também consegue. É um pouco mais complicado? É um pouco mais complicado, mas não é impossível. Eu costumo dizer que a estrutura limita as nossas possibilidades, mas não define quem nós somos. Eu espero que ao ouvir um pouco da minha trajetória, você tenha se atentado para esse lugar da possibilidade, beleza? Isso não significa romantizar a realidade, mas significa a gente acreditar em nós mesmos e projetar sonhos. Isso é um passo muito importante, tá bom, gente? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar para os amigos e se inscrever também no canal, beleza? Se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações que eu posto vídeo novo aqui toda sexta-feira, tá certo? Então agora eu fico por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.